Ora, bem-vindos. Vamos agora para a nossa última sessão de perguntas e respostas. E deve aparecer aqui, ok? Então, a primeira pergunta é: como responder à opinião que o catolicismo romano preserva a unidade da Igreja, Efésios 4, 5? A existência de muitas denominações evangélicas dão-lhes razão? So guys, this is the first question. How do you answer the opinion that Roman Catholicism preserves church unity, Ephesians 4:5, and doesn't the existence of many evangelical denominations proves them right? Should I? Yeah, the Catholic Church is institutionally one, A Igreja Católica de facto institucionalmente é uma, but in its constitution, there are many differences, even divisions, many polarizations. mas dentro da sua constituição há muitas divisões, muitos movimentos dentro de si. There have been, just over the last 5-10 years, Nos últimos 5 a 10 anos, there have been bishops and high-rank ecclesiastical leaders houveram bispos e líderes eclesiásticos altos calling the Pope a heretic. que chamaram de herético ao Papa. There are many tensions within the Catholic Church. Há muitas tensões na Igreja Católica. It is able to maintain institutional unity, É capaz de manter unidade institucional, but there are many conflicts within it. mas há muitos conflitos dentro de si. On the contrary, evangelical churches may have and indeed do have many denominations, Pelo contrário, de facto, os evangélicos têm muitas denominações, but they basically carry on the same basic understanding and profession of the gospel. mas têm a mesma profissão, o mesmo entendimento sobre a fé do Evangelho. Their unity is a spiritual unity, A unidade deles é uma unidade espiritual, grounded on the gospel rather than on an institution. centrada no Evangelho em vez de uma instituição. And if you go back to the New Testament church, E se vocês voltarem à Igreja do Novo Testamento, there were several churches, havia várias igrejas, different cities, different regions, different languages. diferentes cidades, diferentes regiões, diferentes There was no línguas. pope, there was no single institution, there was no canon law, Não havia um Papa, não havia uma instituição, não havia uma lei canónica, and yet there was a common, shared appreciation of the gospel. mas, no entanto, havia uma apreciação comum pelo Evangelho. It doesn't mean that evangelical churches are not responsible for unnecessary divisions, Não quer dizer que as igrejas evangélicas não sejam responsáveis por divisões desnecessárias, but it does mean that evangelical unity is grounded on a common profession of the gospel that, generally speaking, cuts across the whole spectrum of denominations. mas o que quer dizer é que para os evangélicos a união está à volta da profissão comum do Evangelho, que vai para além de todas as denominações. Don't be impressed by the argument that the institution brings about unity. It does not. Não fiquem impressionados com o argumento de que a instituição traz unidade, porque não It é is the verdade. gospel that brings about unity. É o Evangelho que traz unidade. You guys want to add? Or? I would just say true Catholicity does not require this massive institution. A catolicidade verdadeira não exige esta instituição gigante. In fact, there's a gentleman by the name of Kenneth Collins, Existe um senhor chamado Kenneth Collins, and this is what he says: Evangelical Protestantism, e isto é o que ele diz: protestantismo evangélico, with all its denominational diversity, com todas as suas diversidades de denominações, actually represents a far more impressive model of true unity de facto representa um modelo muito mais impressionante de unidade than does the Church of Rome. que a Igreja em Roma. The National Association of Evangelicals A Associação Nacional de Evangélicos is composed of some 40 different evangelical churches, é composta por cerca de 40 igrejas evangélicas and despite their differences on secondary issues, e apesar das suas diferenças em temas secundários, there's genuine agreement and unity on classic doctrine. generalizadamente falando, há um consenso comum He says it is em termos de safe. doutrina. It is safe to say that there is far more genuine agreement about
true Catholic Christianity É seguro dizer que de facto há mais entendimento em catolicidade cristã among members of the Evangelical Theological Society dentro da sociedade teológica evangélica than there is among members of the Catholic Theological Society. do que na sociedade teológica católica. So it's Michael Reeves says it's grasping for a rope of sand. O Mike Reeves, que é um autor, que diz que é como tentar agarrar uma corda feita de areia, To say that institutional unity is required. ou dizer que unidade institucional é necessária. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta. O Rui podes ler para eles. The question, I'll read it first in English, then I'll translate for them. Have you had an intelligent, devout, evangelical person you respect convert to Catholicism? If so, what convinced them to do it? A pergunta é, se já tiveram alguma pessoa evangélica, devota e inteligente que respeitam a converter-se para o catolicismo? Se sim, o que é que os convenceu a fazê-lo? I'll speak to that. I haven't known anyone personally, Não conheci ainda nenhum pessoalmente, but part of our work for the Reformand Initiative mas parte do nosso trabalho para a Iniciativa Reformanda is to analyze these types of conversion stories. é analisar este tipo de histórias de conversão. There are many books written about these conversion stories. Há muitos livros escritos sobre esse tipo de conversões. There are many still being written. Ainda há muitos a serem escritos. In short, I would say that most of them are built off of faulty assumptions. Brevemente vou dizer que muitos deles são feitos baseados em falsas assunções. When it comes to what the Roman Catholic Church can offer them that evangelicalism could not. No que toca ao que a Igreja Católica lhes pode oferecer, que a Igreja Evangélica não pode. And there's a common theme E há um tema comum. that they are attracted to Rome for these following reasons. Eles são atraídos a Roma pelas seguintes razões. Its historicity, A sua historicidade, its claim to apostolic authority, o clamarem para si a sucessão apostólica, its experiential sacramental economy, a sua economia sacramental experiencial, and one of the more popular motives that we've seen for conversions e um dos motivos mais populares que vimos para conversões is its rich intellectual tradition. é a sua tradição rica intelectualmente. Intellectual evangelicals are highly attracted to Rome's intellectual tradition. Evangélicos intelectuais são atraídos para a tradição intelectual de Roma. And so there's a push away from the evangelical faith, Por isso há como que um empurrão para longe da igreja da fé evangélica. and there's various, we say, attractors of Roman Catholicism that try to pull them towards Rome. E há várias coisas atrativas no catolicismo romano que os tentam puxar para Roma. So, for example, if they've grown up in an evangelical church that has no concept of church history, Por exemplo, se cresceram num lar evangélico ou numa igreja evangélica que não tem noção da história da igreja, it's easy for them to be attracted to to the claim of Rome to be the historical faith. é fácil para eles sentirem-se atraídos para quando a igreja católica clama ser a igreja histórica. If their worship experience has been one that is modernized to a consumeristic, entertaining culture, Se a sua experiência de louvor a Deus for uma moldada como pela nossa cultura atual de consumir, it might be easy for them to see that seems superficial and be attracted to a more ancient, mystical experience. pode ser fácil para eles dizer que isso é muito superficial e serem atraídos por uma experiência mais mística. If they see all of the small evangelical churches fighting and criticizing with one another, thinking that there's no unity, E depois também é fácil para eles verem as igrejas evangélicas lutarem umas com as outras, pensarem que não há unidade. it's easy for them to be attracted to Rome's institutional unity, É fácil para eles sentirem-se atraídos à unidade institucional de Roma, which, as we have already said, is not the biblical unity. que nós já dissemos que não é a unidade bíblica. If they've been part of a church that is either drifting towards liberal theology Se eles fizerem parte de uma igreja que está a divagar para liberalismo, or if they've been part of a church that has been very rigid and legalistic, ou se fizerem parte de uma igreja que é muito rígida, muito legalista, it's easy for them to find space within Roman Catholicism. é fácil para eles encontrarem espaço na igreja católica. For those that desire doctrine and conservative values, Para aqueles que desejam doutrina e valores conservadores, there's the Roman aspect. há o aspecto romano. For those that desire to live freely and
and not necessarily believe every word of Scripture. E aqueles que querem viver de forma mais livre e não ter que acreditar em tudo o que a Bíblia diz. There are liberal movements within Roman Catholicism. Há movimentos liberais dentro do catolicismo romano. When it comes to the intellectual tradition, No que toca à tradição intelectual, unfortunately, there has been a season in evangelicalism infelizmente houve uma temporada dentro do evangelicalismo where we have not put forth the best effort at cultivating our intellectual heritage. onde não apresentámos os nossos melhores esforços para cultivar esta herança intelectual. But we come from a very strong intellectual tradition. Mas nós vimos de uma tradição intelectual muito forte. So these are the reasons. There's things that push them away from evangelicalism and things that pull them towards Rome. Por isso, são estas as razões. Há coisas que os empurram para longe do evangelicalismo e há coisas que os puxam para Roma. But they're often based off of these idealistic utopian understandings. Mas muitas vezes estão baseadas nestas ideias muito utópicas. There's one famous journalist in America, Há um jornalista famoso na América and she converted to Roman Catholicism. e ela converteu-se para o catolicismo romano. She went to Rome to a synod on the family, Ela foi para Roma para um sínodo sobre a família and she wrote that she had a crisis of faith e ela escreveu que teve uma crise de fé because she saw conservatives fighting with liberals, with Mariologists, with everyone was fighting with one another. porque ela viu que os conservadores a lutar com os liberais, toda a gente a lutar uns com os outros. So we can't be naive and superficial, Por isso nós não podemos ser ingênuos e superficiais. but we also can't ignore that we need to think about these things as evangelicals. Mas também não podemos ignorar, temos que pensar sobre estas coisas como evangélicos. Obrigado. Creio que esta próxima pergunta fará também alguma ligação com a anterior. Força. So again in English, what can you say about the doctrine of Mary in the Roman Catholic Church, especially the biblical arguments that they bring to the table, like the use of typology? A pergunta é, o que é que podem dizer sobre a doutrina de Maria dentro da Igreja Católica Romana, especialmente à luz dos argumentos bíblicos que eles trazem para a mesa, como por exemplo o uso de tipologia? We go back to Scripture and Scripture alone. Voltamos para as Escrituras e apenas para as Escrituras. The typology that we are authorized to use A tipologia que estamos autorizados a usar are those who find their ground in Scripture. são aqueles que encontram a sua base nas Escrituras. Not every typology is a valid typology. Nem toda a tipologia é válida. The problem of Roman Catholic Mariology O problema com a Mariologia da Igreja Católica is that it has used typology in a way far larger, bigger, uncharted way than biblical typology. é que usa a tipologia de uma forma descontrolada e que não vem propriamente da Bíblia. And it has been growing and growing because it has not been checked around biblical parameters. E tem vindo a crescer porque nunca é confrontada com os parâmetros bíblicos. And the danger of misusing typology goes very far in church history, goes back very far in church history. E os perigos de usar mal tipologia têm um grande historial dentro da história da Igreja. It was Irenaeus who introduced the typology of Mary being the new Eve. Foi Ireneu que introduziu o conceito de Maria como a nova Eva. Now, Paul uses the typology of Christ being the new Adam. Ora, Paulo usa a tipologia de Jesus como o novo Adão. And that is where the Bible goes. That's the point. E é até aí somente que a Bíblia vai. Irenaeus added to that typology the fact that Mary was the new Eve. E o que Ireneu foi é que ele acrescentou essa tipologia, a tipologia de Maria ser a nova Eva. But that's beyond the biblical parameter. Mas isso está para além do parâmetro da Bíblia. And having done that, E ao ter feito isso, the Catholic Church has been adding more and more typology, a Igreja Católica está sempre a adicionar mais e mais tipologia, basically rereading every New Testament image and picture ao reler todas as imagens do Novo Testamento in terms of Mary. em termos de Maria. That is totally outside of biblical grounds. Isso está completamente fora do que a Bíblia nos permite And fazer. this is where the commitments
the deep commitments of the Catholic Church have an importance. E é aqui que os compromissos básicos da Igreja If Católica you're Romana not são driven importantes. by Scripture alone, you're free to move the way you want. Se vocês não são guiados pelas Escrituras apenas, vocês podem ir para onde quiserem. But if it's Scripture that governs your reading of Scripture, you have safeguards. Mas se é a Bíblia que governa a vossa leitura da Bíblia, então há proteções. Na próxima pergunta, que vamos ver também uma abordagem mais histórica, mais uma em inglês. Everyone likes writing in English, great. How do you read and deal with the Apostolic and Church Fathers? Do they belong to the Roman Catholic Church? This could be a dangerous way that leads to conversion to Roman Catholic Church. A pergunta é, como é que podemos ler e lidar com os pais apostólicos e da Igreja? Será que eles pertencem à Igreja Católica? Ou será que há o perigo de nós os lermos de uma forma que nos leva a converter para o catolicismo romano? I would say the first answer, the short answer is no, the church fathers do not belong to the Roman Catholic Church. Portanto, a resposta à primeira pergunta, de forma simples, é que não, os pais apostólicos e da Igreja não pertencem à Igreja Católica Romana. And I don't think that the church fathers should be intimidating for evangelicals. Não acho que os pais da Igreja devam ser intimidantes para os evangélicos. We should see them for the value that they are, Devíamos vê-los com o valor que eles têm and also understand them for the mistakes that they make. e percebê-lo também nos erros que eles fizeram. And certainly this is where abiding by Scripture alone as our authority is helpful in approaching the church fathers. E é aqui que mantermos fiéis à autoridade da Bíblia só nos ajuda a aproximar-nos e a abordar os pais da Igreja. Everything that the church fathers say should be read through the lens of Scripture. Tudo aquilo que os pais da Igreja disseram e escreveram deve ser lido à luz do que a Bíblia diz. And the things that they say that bring greater clarity to us and help us to understand better key doctrines and complicated doctrines of the Scripture, we should thank the Lord for and use them. E nós devíamos usar e dar graças a Deus pelas coisas que eles escreveram, que nos ajudam a entender e a clarificar o que a Bíblia diz. And where they erred, we should use their errors as a lesson, learn from their errors and not make the same mistakes. E onde eles fizeram erros, devemos aprender com esses erros e não voltar a fazê-los. So we have much to learn from the church fathers. We have much to thank the Lord for them. Portanto, temos muito para aprender com os pais da Igreja, temos muito que dar graças a Deus por eles. And so they have to be handled responsibly so that people aren't attracted to them in a way that is not given to them. Mas temos que abordá-los de forma controlada, que é para não lhes darmos a eles uma posição que a Bíblia não lhes permite ter. And reading them through Scripture is the way to safeguard against them being a dangerous tool. E lê-los através das Escrituras é o que nos permite proteger do perigo que eles podem vir a representar como ferramentas. Leonardo wrote a very helpful article in his Vatican Files that is 5 tips on engaging with the church fathers. I think Clay has it pulled up. O Leonardo escreveu um artigo no website do Vatican Files, 5 dicas sobre como abordar os pais da Igreja. Yeah, for those that can read in English, you could look for Vatican File 163. Aqueles que conseguem ler em inglês podem procurar Vatican Files 163. 5 principles for interpreting the church fathers. 5 princípios para interpretar os pais da Igreja. For those that cannot read in English, we can ask a brother or sister to translate this article for us, and perhaps you all could provide it to them. Quem não conseguir ler inglês, que lá podemos pedir a um irmão ou irmã para traduzir e depois podemos fornecer. Obrigado. Uma questão acerca da graça e do inferno. Se todos estão abrangidos pela graça salvadora da Igreja, segundo a Igreja Católica Romana, o inferno está vazio? Existe condenação eterna hoje em dia? So the question is, if everyone is under the saving grace of the church, according to Roman Catholic Church, is hell empty? Is there eternal condemnation nowadays? So this
question has both a Roman and a Catholic answer to it. Esta pergunta tem uma resposta católica e uma resposta romana. The Roman answer to the question is yes, hell does exist. A resposta romana é que sim, o inferno existe. Open up the Catechism of the Catholic Church, and there's a section on hell. Abram o catecismo da Igreja Católica Romana e está lá uma secção sobre o inferno. So to approach Roman Catholic teaching and doctrine to say hell does not exist is not true. Portanto, aproximamos da doutrina católica romana e dizer que o inferno não existe não é verdade. So yes, on the Roman side, yes. The Catholic answer to the question is quite different. Portanto, do lado romano, sim, existe. O lado católico, a resposta é muito diferente. Recently, Pope Francis was invited to speak on a popular television show in Italy. Recentemente, o Papa Francisco foi convidado para falar num programa de televisão popular em Itália. Because of his frail state, he had to be he was present through the video. Por causa do seu estado mais frágil, ele não pôde estar presente fisicamente, ele teve que estar presente remotamente. And it lasted about an hour. They spoke about many things, but towards the end, the host asked Francis about hell. Eles falaram durante uma hora, mas mais para o final, o apresentador perguntou ao Papa Francisco sobre o inferno. And he said, speaking about hell seems very hard and very difficult. E ele disse, falar do inferno parece muito difícil e muito horrível. And Pope Francis said, yes. He said, what I'm about to say is not official church doctrine. E o Papa Francisco diz, sim, e aquilo que eu estou prestes a dizer não é ensino oficial da Igreja Católica. But it's a personal hope of mine. Mas é uma esperança pessoal minha. And I hope that hell is empty. E eu espero que eu tenho esperança que o inferno esteja vazio. And I hope that that's true. E eu tenho esperança que isso seja verdade. So the Roman church says, yes, hell does exist. Yes, there is eternal condemnation. The Catholic Church says, we hope hell is empty. Portanto, a parte romana diz sim, o inferno existe e não está vazio. A parte católica diz esperamos que não exista, esperamos que esteja vazio. And the hope of an empty hell is rooted in Vatican II theology. E a esperança de um inferno vazio está enraizada no Vaticano II. It's the clear implications of all brothers. É a clara implicação de todos nós sermos irmãos. If we're all brothers, regardless of our religious professions and convictions, Se todos nós somos irmãos, apesar das nossas profissões religiosas, who will be in hell? quem é que vai estar no inferno? So let's hope that hell is empty. Portanto, vamos ter esperança que o inferno vai estar vazio. Yes and no. Sim e não. Obrigado. Eu vou tentar juntar aqui algumas questões que tratam de temas semelhantes, que têm a ver com participação, com missão. E uma é esta, eu depois vou passar para a outra, então se depois puderes traduzir esta. Devem os evangélicos participar em eventos internacionais como, não é Taizé? Quais os perigos desta comunhão? E outra pergunta semelhante é como podemos fazer face ao ecumenismo sem pôr em causa o amor pelo próximo para que não sejamos mal interpretados. Ou seja, creio que ambas têm a ver com até onde podemos ir em participação, em missão, o amor pelo próximo, e estão, creio que as duas relacionadas. So these two questions are sort of related to each other. Should evangelicals participate in international events like, what do you call this? Tizé. What are the dangers of this fellowship? Second question, how can we face ecumenism without compromising love for our neighbors and in ways that won't make us be misinterpreted? Should I say something? Okay, Taizé is one of the many ecclesial movements that originated after Vatican II. Então, o Taizé é dos muitos movimentos eclesiásticos que surgiu após o Vaticano II. It is a movement whose aim is to bring together people of different Christian backgrounds. É um movimento que tem o propósito de juntar pessoas de
passados cristãos diferentes, to appreciate their unity. para apreciar a sua unidade. So it is clearly driven by this view of unity, whereby we're all united, having been all baptized with the same baptism. Portanto, é claramente dirigida por esta ideia de que queremos unidade em todas as pessoas e temos unidade porque somos todos batizados. So this is a false premise. Por isso, isto é uma falsa premissa. We're not united because of baptism. Não estamos unidos por causa do batismo. We are united if we are believers in Christ. Nós estamos unidos se tivermos fé em Cristo. And so participating in events that are based on false premises Portanto, participar em eventos baseados em falsas premissas brings with it a problem for born-again Christians. Traz problemas a cristãos que nasceram de novo. Because you become part of something that is not grounded on gospel teaching. Porque fazemos parte de algo que não está sustentado por ensino bíblico. This is not to say that in the Teze movement and other movements there are not good people and with good intention. Isto não quer dizer que dentro do movimento TZ não haja pessoas com boas intenções, But we should not be driven by sentimentality or emotionalism or the willingness to be kind only. mas nós não devemos ser guiados simplesmente pelo desejo de sermos gentis e amorosos. We should be driven by our desire to follow the Lord and His ways. Devemos ser guiados pelo nosso desejo de seguir o Senhor e obedecer aos seus caminhos. Teze would invite you to worship services A TZ vai-vos convidar para cultos de adoração and joint prayer meetings. e reuniões de oração juntas. Now, if we worship with people coming from Catholic backgrounds, Eastern Orthodox backgrounds, Protestant liberal backgrounds, if you worship, you're saying that you are united with them and with their institutions they belong to. Ora, se adorarmos com pessoas que vêm de catolicismo romano, cristianismo ortodoxo, cristãos liberais, o que nós estamos a dizer é que nós estamos a aceitar adorar com estas pessoas e com as instituições que eles representam. But the Lord teaches us that He wants worshippers who worship Him in spirit and truth. Mas o que o Senhor diz na palavra é que Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Also, they would invite you to join prayer meetings. Eles também vos vão convidar para se juntarem em reuniões de oração. Now, if you pray with someone who is not a believer or just on the basis of the fact that he or she is a baptized person, Ora, se vocês orarem com alguém que não é um crente ou que foi simplesmente batizado, that is a false starting point, isso é um ponto de partida falso leading to problems. que vos vai levar a problemas. So, it is not out of unkindness, Ou então, não é por falta de gentileza, but out of our desire to be faithful to God and His gospel, mas vem do desejo de sermos fiéis a Deus e ao seu Evangelho. that we should respectively refrain from participating in ecumenical gatherings characterized by confused theologies leading to even more confused outcomes. Que nós devemos respeitosamente recusar fazer parte destes eventos ecuménicos que têm por trás alguma confusão doutrinária. As I tried to explain in my third talk, Tal como eu tentei explicar na minha terceira palestra, there is a distinction to be made between co-belligerence and alliance. há uma distinção a ser feita entre combeligerância e aliança. We can collaborate with people of other faiths, other opinions, other backgrounds. Podemos colaborar com pessoas de outras fés, de outros passados, But this is not common mission, this is not common evangelism, it doesn't entail prayer. We shouldn't pray with people who are not born-again Christians. mas isto não significa fazer missão comum, evangelismo comum, nem sequer orarmos juntos com pessoas que sejam de fés diferentes. And generally speaking, Catholic movements would want us to participate in those events and take advantage of the fact of having common prayer, joint worship services, and so on. E de facto a Igreja Católica vai querer convidar-nos e tirar partido de nós estarmos presentes para nos chamar para fazer louvor e oração juntos. Again, we should respectively refrain from participating in those events.
Novamente, nós devemos respeitosamente recusar-nos a participar nesses eventos. We are free and willing to collaborate on issues of common concern in society, life, culture. Estamos livres e dispostos a colaborar em assuntos de sociedade, vida, família, but without intertwining this participation with prayer or any language that suggests that we're doing a common mission. mas sem cruzar esta participação com oração ou qualquer outra coisa que demonstre que estamos a fazer missão juntos. And the more we are able to solidify this distinction in our practices, in our approaches, in our dealings with people, E quanto mais conseguimos solidificar esta distinção nas nossas práticas com as pessoas, the more free we'll be to say respectively no to things and at times saying yes if that yes doesn't entail confusion and ambiguity. mais livres estaremos para dizer não quando for a altura de dizer não e também sim quando for a altura para fazermos cooperação juntos. May I add something just for a little bit of clarity? Só para acrescentar uma coisa para clarificar. It should be clear based on the context of the questions, Devia ser claro pelo contexto das perguntas. but we're not saying don't pray with your Roman Catholic neighbor who's suffering. Não estamos a dizer não orem com o vosso amigo católico romano que está a sofrer. Offering to pray for them in that moment might be a great testimony to our faith. Oferecerem-se para orar por eles naquele momento pode ser um grande testemunho da vossa fé. And it might be the first time they've heard someone pray to God in such a personal way. E pode ser a primeira vez que eles vão ouvir alguém orar a Deus de forma tão pessoal. We're speaking about praying on a public platform where we're communicating, where we're creating confusion and saying that we're united in gospel and mission. Estamos a falar de orar juntos em plataformas públicas que vai gerar confusão se estamos ou não a fazer missão juntos. Obrigado. Mais uma vez, agrupando duas questões de tema semelhante em relação à interpretação. Seja a Bíblia a definir a tua linguagem. Um católico responderia, segundo que interpretação? Lutero, Calvino, Wesley, como responder? E como sabemos que um dos pais da Igreja está enganado? Não podem ser eles a corrigir a nossa interpretação. So again, two questions related to each other. Let the Bible define your language. To which a Catholic might respond, according to whose interpretation? Luther, Calvin, Wesley? So how do we respond to that? And then, how do we know that one of the church fathers is wrong? Can't they be the ones to correct our interpretation? Clay, you do the first, I do the second. I was actually looking for a quote by Charles Spurgeon. We'll see if I can find it in a moment. Eu estou só à procura de uma citação do Charles Spurgeon, ele vai ver se encontra. We have secondary issues, obviously, Temos assuntos secundários, obviamente, with various evangelical expressions. com diferentes expressões evangélicas. But when it comes to the fundamentals of salvation, Mas no que toca aos fundamentos da salvação, that we're saved by God's grace alone, through faith alone, and the work of Christ alone, que somos salvos pela graça apenas, mediante a fé apenas, na obra de Cristo apenas, and that we submit to the authority of Scripture alone, e que nos submetemos apenas à autoridade das Escrituras, there's clarity, there's unity. aí há clareza, há unidade. So that's what I would point out. Era isso que eu diria. Both Luther and Calvin understood that we are saved by faith alone. Tanto Lutero como Calvino entenderam que nós somos salvos apenas pela fé. They transitioned from an understanding of faith that's perfected by love, which actually means by works, Eles transitaram de uma posição que defendia a fé modificada pelo amor, de outra forma, as obras, to faith which is fiducia, trust in the finished work of Christ. para uma posição de fé na obra cumprida de Cristo. They had disagreements regarding sacramentology, for example, Eles tinham desacordo no que toca a sacramentos, por exemplo, but they were united in that understanding. mas eles estavam unidos nesse entendimento. And the same is true as far as Wesley and other representatives of historical evangelical faith throughout the centuries. E o mesmo se pode dizer sobre vários outros representantes evangélicos ao longo dos séculos, como Wesley. There is a commonality between all these expressions of the biblical church across the centuries. Há uma posição comum
na história da Igreja dentro das posições evangélicas. And we're not afraid to admit that on secondary issues there have been and there are differences. E não temos receio em admitir que no que toca a assuntos secundários tem havido e há diferenças. The Bible is clear in whatever it says and teaches. A Bíblia é clara naquilo que diz e ensina. We have limits in our understanding and we are sinful people in reading it and Nós temos, obeying it. nós temos limites no nosso entendimento e somos pessoas pecaminosas que tentam ler a Bíblia. So the problem is not in the clarity of Scripture. Scripture is clear. Por isso o problema não está na clareza das Escrituras. As Escrituras são claras. The problem is in us who are limited and sinful. O problema está em nós, que somos limitados e pecaminosos. But by the grace of God and the power of the Holy Spirit, there has been always a consensus on the basic gospel truths. Mas pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, tem havido sempre um entendimento comum no que toca aos valores, à mensagem principal do Evangelho, That has been maintained across the centuries que tem sido mantido ao longo dos séculos, without institutional unity. sem que tenha havido unidade institucional. And because it is grounded on a much higher foundation and deeper foundation, namely the Word of God. Porque está enraizada numa fundação maior e mais profunda, que é a palavra de Deus, a Bíblia. The Reformation considered itself to be a reappropriation of the Church Fathers. A Reforma declarou sobre si mesma ser uma reapropriação dos pais da Igreja. And they would be open to claim that, as far as the fathers were concerned, they were on the side of the Reformation and not on the side of Rome. E eles sentir-se-iam à vontade para dizer que os pais da Igreja estariam do lado da Reforma, não do lado da Igreja Católica Romana. Of course, when we say the fathers, we're talking about a millennium of writings, authors, books, works. It's a complex body of literature. E claro, quando nós falamos dos pais da Igreja, estamos a falar de um milénio de livros e obras e pessoas. Portanto, é um mundo muito complexo. And so we should ask, which father? E, portanto, nós devemos perguntar quais pais? Which work of that father? Qual trabalho desse pai? Which chapter of that work of which father? Qual capítulo de qual livro de qual pai? When we say the fathers, they're not speaking unanimously on anything. Quando nós falamos de os pais, eles não falam de forma unânime sobre qualquer assunto. This is one of the myths of the Roman Catholic interpretation of church history. Isto é um dos mitos da interpretação da Igreja Católica sobre a história da Igreja. When they talk about the consensum patrum, Quando eles falam do consenso dos pais, the consensus of the fathers. o consenso dos pais. Well, the fathers were in disagreement on many things. Os pais estavam em desacordo em muitas coisas. And the Catholic Church put on top of the fathers the understanding that they would speak and did speak with the same voice. They did not. E a Igreja Católica impingiu aos pais esta ideia de que eles falaram todos com a mesma voz, mas não é verdade, eles não falavam. And so our task is to appreciate the contribution of the Church Fathers, Por isso a nossa tarefa é apreciar a contribuição dos pais da Igreja, knowing that they were fallible men and women. a reconhecer que eles eram homens e mulheres falíveis. They wrote a lot, Eles many things with good intentions and with good results. Eles escreveram muita coisa com boas intenções e com bons resultados. Other things being deviating and leading astray. Outras coisas que se desviaram e que nos têm também desviado a nós. And this is why we need an external arbiter, that is the Word of God, as the final authority. E é por isso que precisamos de um fator externo, uma terceira autoridade, que é a palavra de Deus. The Catholic Church presented itself as the authority A Igreja Católica tem-se apresentado a si própria como autoridade and placed Scripture under its authority. e colocou a Escritura sob a sua autoridade. The real issue between us and the Catholic Church is the following. A grande disputa entre nós e a Igreja Católica Romana é o seguinte: It is not the Church and its tradition
that has to have Scripture under its authority, Não é a igreja e a tradição que tem que ter escrituras sob a sua autoridade. but it's the other way around. É o contrário. It is the tradition of the church fathers, that need to stand under the authority of Scripture. É a tradição, é os pais da igreja que têm que estar sob a autoridade das escrituras. And with all the differences in different branches of Protestantism, E com todas as diferenças nos diferentes denominações do protestantismo, there is enough common core, enough unity in the gospel that shows that this is working. há unidade suficiente nas afirmações centrais do Evangelho para demonstrar que isto resulta. Without a pope, Sem que haja um Papa, without an official magisterium, sem que haja um magistério oficial, without an institutional, hierarchical, sacramental church, sem uma igreja institucional, hierárquica e sacramental, but as a people reading, listening, responding to God's word, mas como um povo que ouve, lê e responde à palavra de Deus wanting to be faithful to it. e que quer ser fiel ao que ela diz. Obrigado. Duas perguntas no mesmo tema, acerca da missão integral. Quais são as suas perspectivas acerca da missão integral? Eu fico em dúvida se devo colocar os pontos fortes da missão acima dos pontos mais ecuménicos e fracos. E a segunda pergunta também é qual a perspectiva católica sobre a missão integral e qual a perspectiva bíblica. So this is about integral mission. So what are your perspectives about integral mission? And this person is saying that they're in doubt whether or not they should put the stronger points of integral mission above the weaker, more ecumenical points. And then the second question is, what's the Catholic perspective on integral mission and what's the biblical perspective? So, same words, different worlds. Mesmas palavras, universos diferentes. We should understand what we're saying when we use the word or the words missão integral. Devemos perceber o que é que estamos a tentar dizer quando usamos as palavras missão integral. If we mean the responsibility of us as Christians Se estamos a falar da responsabilidade que nós temos como cristãos to live out our lives in an integral, coherent, consistent, obedient way, de viver as nossas vidas de forma integral, unidas e consistentes, in a way that touches the whole of life, de uma forma que junta tudo na vida, our Sundays and Mondays, our church involvement, our jobs, our families. os nossos domingos, as nossas segundas, os nossos trabalhos, as nossas famílias. Yes, we should be integral Christians, Então sim, devemos ser cristãos íntegros, engaged in a kind of integral, integrated Christian life. a fazer uma vida cristã integral. But if we mean mission integral or misión integral in a different way, Mas estamos a falar de missão integral num outro sentido, in a way that diminishes the importance of the proclamation of the gospel, de uma forma que diminui a importância da proclamação do Evangelho, and it diminishes the importance of responding personally to the message of the gospel, calling us to repent and believe in Christ, e que diminui a necessidade de respondermos de forma individual ao Evangelho com arrependimento e fé em Cristo. that can become a dangerous path Isso pode tornar-se um caminho perigoso. if it exalts the proclamation of the word in expecting people to respond in repentance and faith and teaching them to respond to the gospel in a holistic way. Yes, Se é uma coisa que exalta a proclamação do Evangelho e exalta a necessidade das pessoas responderem com arrependimento e fé em Cristo, então sim, isso é uma coisa boa. if it suggests that the proclamation of the word and the personal testimony of believers is of less importance than, say, climate change, taking care of the earth, etc., these are problematic outcomes and should be critically considered. Se por outro lado sugere uma diminuição da proclamação pública do Evangelho e da testemunha pessoal da vida cristã face a problemas como alterações do clima e a justiça social,
então isso é algo que vai levar a coisas The perigosas. present day Catholic Church would side very much with this latter understanding of the Missão Integral. A Igreja Católica nos nossos dias vai se aliar muito fortemente com esta segunda definição de missão integral. Pope Francis is speaking very strong words against proselytism. O Papa Francisco tem estado a falar palavras muito fortes contra fazer prosélitos. And by proselytism, it means every attempt at speaking the word of the gospel, expecting people to respond in conversion. E ao fazer prosélitos, o que ele está a dizer é tentativas de fazer evangelismo de forma a converter as pessoas, a chamá-las para arrependimento e fé em Cristo. Because we are already all brothers, Porque todos nós já somos irmãos. there is no need to proclaim the gospel in such a way as to preach it, expecting people to respond in repentance and faith. Porque não há necessidade de pregarmos o Evangelho e esperar que as pessoas respondam com What you need to arrependimento e do, fé. according to Pope Francis, is to show mercy O que vocês precisam de fazer, segundo o Papa Francisco, é demonstrar misericórdia to everybody, para toda a gente, but refraining from speaking the words of the gospel, mas evitar falar as palavras do Evangelho, especially the harsh words that we are all sinners, all under God's judgment, all in need to be saved. principalmente as palavras mais duras, que somos todos pecadores, todos debaixo da ira de Deus e todos nós precisamos de salvação. And if that his way of understanding la misión integral, E se essa é a nossa forma de entender missão integral, it is not the biblical mission. então não é a missão bíblica. Whenever we downplay, downgrade the importance of the proclamation of the gospel, expecting people to respond in repentance and faith, we're not doing a good service to the gospel. Sempre que nós tentamos diminuir a necessidade de proclamarmos o Evangelho e diminuir a necessidade das pessoas responderem com arrependimento e fé em Cristo, então não estamos a fazer jus à missão da Bíblia. Obrigado. Vamos para uma última pergunta. Será que há um site que podia nos ajudar a pensar melhor sobre coisas do catolicismo romano, de uma perspectiva evangélica? Is there a website that can help us to think about Roman Catholic things from an evangelical perspective? As the communications director for the Reformanda Initiative, Como diretor de comunicação da Iniciativa Reformanda, I'm going to ask Reed to respond to this question. eu vou pedir ao Reed que responda à pergunta. Yes, there is. Sim, há. Unfortunately, in English. Infelizmente em inglês. There's a few sites. There's reformandainitiative.org, Há alguns sites, reformandainitiative.org, where you will find articles and videos, onde vocês vão encontrar artigos e vídeos as well as information about our podcast. e também informações sobre o nosso podcast. We have a podcast with about 70 episodes on all of your podcasting platforms. Temos um podcast com cerca de 70 episódios em todas as plataformas de podcast. I would encourage you to go all the way to the first couple of podcasts and start there Eu quero encorajar-vos a ir aos primeiros episódios de podcast e começar aí, to reinforce this systemic understanding of Roman Catholicism. para reforçar esta abordagem sistémica ao catolicismo romano. We also have a profile on Facebook and Twitter. Também temos um perfil no Facebook e no Twitter. If you just search for the Reformanda Initiative, you'll find it. Basta procurar por Reformanda Initiative e vão encontrá-lo. And then Leonardo, at the first day of every month, publishes a new article on his blog, VaticanFiles.org. E o Leonardo, no primeiro dia de cada mês, publica um artigo no seu blog chamado Vatican Files, which are evangelical perspectives of modern day Roman Catholicism. que são perspectivas evangélicas sobre temas contemporâneos da Igreja Católica. Yeah, so it's interacting with what's happening today in the Vatican E que está a interagir com coisas que estão a acontecer hoje em dia no Vaticano. and helping the evangelical world understand that Roman Catholic world and what its significance is. E ajudar os evangélicos a entender o mundo católico romano e as suas implicações. Perhaps in the future, these articles could be translated into Portuguese on a monthly basis. Se calhar é possível que no futuro estes artigos possam ser traduzidos para o português mensalmente.